Tá falando que tá gravando aqui, né? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Todo mundo enxergando aí? Continuação da matéria? Sim, professora. Pessoal, na última aula nós estávamos estudando isso daqui, né? Globalização, como que essa integração dos espaços geográficos, né? Como que os países se conectam. E essa conexão, ela não é aleatória, né? Não é de qualquer forma. Existe um ordenamento, uma forma de interagir, existem instituições internacionais que mediam essas relações, existe infraestrutura que articula esses lugares, nós temos que essa conexão ela se dá principalmente através das transnacionais, que são essas empresas multinacionais aí, né? Que tem uma sede lá no país desenvolvido e coloca uma fábrica lá no país emergente. Então, é dessa forma, em maior intensidade, que a globalização acontece. Daí nós vimos alguns dados na última aula sobre transportes no mundo, como que ele está mais integrado, principalmente entre a América do Norte, América do Norte não, a América anglo-saxônica, porque a maior integração é entre Canadá e Estados Unidos, Europa e Ásia. Esses três espaços no mundo estão mais interligados tanto pela circulação de pessoas, capitais, bens, serviços, turismo, né? Então, essas três áreas estão mais conectadas, mais globalizadas, mais integradas. E existem outras áreas menos integradas, que são os países emergentes, né? Aqui na América do Sul, alguns países na África e até mesmo na Ásia. Então, nós temos áreas menos integradas. Nós vimos também que globalização é uma fase, né, do capitalismo. O capitalismo, ele existe, digamos assim, formalizado, mais instrumentalizado, mais formatado assim, desde o final do século XIV até os dias de hoje. E de lá para cá, esse capitalismo ele vem evoluindo e junto com essa evolução, a integração do espaço mundial vem ocorrendo também. Então, nós podemos falar que a globalização ela tem início lá nas grandes navegações, né, quando nós tínhamos metrópoles, colônias, podemos falar que a globalização ela tem os seus princípios, né, lá no final do século XIV, século XV, e aí ela vai se desenvolvendo, ela vai se intensificando com as revoluções industriais, e hoje nós alcançamos um grau, né, máximo, tanto do capitalismo quanto da globalização. Nunca antes na história do ser humano o mundo esteve tão conectado, tão próspero economicamente, explorando ao máximo os recursos naturais, espalhando as suas multinacionais pelo mundo, as pessoas viajando de um lado para o outro, seja para comércio, seja para turismo. Então, nós estamos numa fase bem avançada de globalização, né? Essa globalização, como nós falamos, ela é principalmente econômica, ela começa lá nas grandes navegações, e lá nas grandes navegações, século XV e XVI, quando nós tínhamos o capitalismo comercial, nós já tínhamos ali um mundo, de certa forma, integrado e a divisão de tarefas no mundo, né, que é a primeira divisão internacional do trabalho. O que é essa primeira DIT, né? Nós tínhamos um mundo
conectado, mas com funções específicas. Enquanto que os países, as metrópoles europeias, né, elas produziam ali manufaturas, artesanatos, nós aqui, né, as colônias na América do Sul, na África, na Ásia, produzíamos matéria-prima, né, a África ali com mão de obra. Então, nós tínhamos essa divisão de tarefas no mundo, onde as metrópoles mandavam manufaturas e artesanato, e as colônias mandavam produtos agrícolas, que foram os nossos ciclos econômicos. Então, essa DIT ela vai acontecer aí nesse processo de globalização inicial, né? Hoje em dia, nós temos o mundo mais integrado e essa integração, principalmente ao longo do século, depois das duas guerras mundiais, nós temos o surgimento aí de instituições internacionais, que foi o que o professor Fabiano trabalhou com vocês na última aula, né? Então, nós estudamos lá que existem organismos que vão ali orquestrar, que vão aproximar esses espaços no mundo, que vão mediar relações, sejam econômicas, ambientais. Então, nós temos uma importância desses organismos. Cada um organismo tem uma função ali. Né? Tem que saber qual que é a função do FMI, do Banco Mundial, da ONU. E dentro da ONU, né, que é uma instituição tão grande, nós temos ali vários organismos dentro dela. Né? Nós estudamos alguns na última aula. E qual que é a função de todos esses organismos? Integrar, mediar a relação entre os países, seja em momentos de crise econômica, seja em momentos de crise de saúde, como nós estamos vivendo hoje em dia, né? As políticas relacionadas à saúde durante a pandemia são orientadas pela OMS, que está dentro da ONU, Organização Mundial de Saúde. E daí, não é uma obrigatoriedade, tá, pessoal? Não é uma obrigatoriedade. Esses organismos, eles não, eles fazem doações, eles orientam como agir durante momentos de crise, seja econômica, de saúde, mas não é uma imposição, tá? Não é uma imposição. O país, se ele não quiser cumprir ali, né, aqueles orientações, ele não precisa de seguir essas orientações, não é uma obrigação. São organismos que estão à disposição aí dos países que podem facilitar essa integração entre eles, tá? Atualmente, né, com a evolução da globalização, com a evolução do capitalismo, hoje nós temos uma divisão de tarefas no mundo diferenciado daquela primeira DIT. E daí nós falamos nova DIT, nova Divisão Internacional do Trabalho. Então, nós vamos ter países, né, um agrupamento de países que vão executar determinadas funções e outros países que irão executar ali outras funções. No caso ali, nós temos países, na nova DIT, nós temos países desenvolvidos. O que eles criam? Tecnologias, todas aquelas indústrias da terceira revolução industrial que nós estudamos, robótica, aeroespacial, biomedicina, transgenia, tudo isso que é de altíssima tecnologia são produzidos principalmente nesses países desenvolvidos. É eles que criam essas tecnologias. Então, qual que é a função dos países desenvolvidos nessa nova DIT? Produção de produtos industrializados de alto valor técnico, científico, informacional agregado à mercadoria. Né? Existe ali ciência naquele produto, né? Ele não é um produto banal. A essência do produto é tecnologia, que exigiu ali anos de estudo, investimentos, né?
governamentais, privados, né? São produtos de alto valor tecnológico agregado. E daí nós temos os países, né? Os países emergentes, que nós chamamos. A ONU fala duas categorias, né? Na verdade, a ONU fala duas categorias: países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Sendo que esses países em desenvolvimento, nós temos outras duas categorias que emanam dele, que são os países emergentes, são países que se industrializaram no século XX, são países que possuem uma certa infraestrutura, são países que estão crescendo economicamente, né? Mas ainda há muitos problemas nesses países emergentes. Que tipo de problema, professor? Desigualdades sociais, né? Ou seja, a riqueza está concentrada nas mãos de poucos. Ainda tem problemas básicos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, esgoto sanitário, você não vai ver lá na região norte, nordeste, é muito pouco, né? E um serviço tão básico ainda tem carência nesses países emergentes. Então, número número de anos de estudo vai ser menor também, investimentos em tecnologia. Então, os países emergentes possuem essas características aí. Eles estão no caminho do desenvolvimento, mas não atingiram esse objetivo ainda. Eles estão no processo. Tem que saber os obstáculos? Tem que saber os obstáculos. Inclusive, eu cobrei na segunda AP e teve gente que errou. E dentro da categoria dos países em desenvolvimento, então nós temos os emergentes e nós temos aqueles países menos desenvolvidos, se chama assim, menos desenvolvidos. Quais são esses países menos desenvolvidos? São países que têm uma economia ali baseada no setor primário, que é a agricultura. São países, muitas vezes, que têm baixíssima participação no comércio internacional, e quando tem, está relacionado a produtos primários, agrícolas, minerais, né? Minerais metálicos, manganês, minério de ferro, cobre, ouro, prata. Então, está tudo relacionado ali ao setor primário da economia e participa muito pouco. Esses países, geralmente, ali, nós temos muitos problemas. E daí o IDH é muito ruim, a infraestrutura é muito ruim, o PIB é baixíssimo. Então, nós temos essa realidade aí dos países menos desenvolvidos. Então, tá, hoje no mundo nós temos essa realidade, desenvolvidos e emergentes, sendo que os emergentes podem ser, sendo que os em desenvolvimento podem ser emergentes e podem ser menos desenvolvidos. E como que é a distribuição de tarefas no mundo, né, hoje? Porque nós não temos mais metrópoles e nem colônias. Então, como que está a divisão do trabalho hoje? Hoje nós temos o seguinte: países desenvolvidos, eles produzem tecnologias e exportam, né, para todos os países do mundo, onde nós temos o mercado consumidor, e nós temos países emergentes, que somos nós, Brasil, México, Chile, Argentina, alguns países do Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita, Rússia, Índia, China. Esses países, eles são atrativos para indústrias transnacionais, principalmente, tá? Então, vai ter indústria nesses países? Vai ter indústria, mas principalmente indústrias estrangeiras. Aqui no Brasil, nós temos indústrias nacionais, mas predomina a indústria nacional? Não, não predomina. Então, os países emergentes têm essa característica de produzir, além de produtos agrícolas, que são ali o agronegócio brasileiro, por exemplo, a soja. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, né? Nós continuamos produzindo produtos agrícolas, mas agora, no século XX, nós produzimos, além disso, produtos industrializados, né? Mas esses produtos industrializados, eles possuem menor valor agregado. Então, qual que é o tipo de indústria que vai ter que uma montadora, uma fábrica de carros, de motos, de equipamentos eletrônicos, de montagem? Então, essa parte, né, mais
prática da produção mundial, ela é feita nesses países emergentes. E isso, né, vai integrar os países, né? Então, só falando de globalização, como que a divisão internacional trabalha nesse mundo globalizado. E essas indústrias, nós vimos nas últimas aulas aí, elas procuram fatores locacionais, né? Elas procuram fatores produtivos mais lucrativos. Então, as fábricas irão sair da França, irão sair dos Estados Unidos, irão para o Paquistão, para a Índia, para o Brasil, onde for mais barato. Né? O capital não tem fidelidade com o território. Ele não tem fidelidade. Se ficar mais caro aqui no Brasil, ele junta suas coisinhas e vai para outro território, né? Explorar fatores locacionais. Então, pessoal, isso é a dispersão das atividades industriais no mundo. A globalização, nós vimos também que ela é cultural, ela é excludente, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas essa globalização, ela dá a sensação de redução das distâncias, de encurtamento, assim, o tempo parece que é mais rápido. Gente, é impressionante. Não sei se vocês já sentiram isso, se vocês têm parente no interior, mas eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Ataleia, tem 5 mil habitantes. E às vezes eu vou passar férias lá, gente, o tempo não passa. Você dorme, você acorda, você faz uma coisa, mexe celular, assiste televisão, é 2 horas da tarde, entendeu? Então, a sensação é de que o tempo passa lento. Agora, nas grandes cidades, onde você tem lugares mais integrados com a economia global, a sensação do tempo é que passa muito rápido e às vezes até falta tempo, né? Imagino que os pais aí de vocês devem reclamar disso às vezes, né? Falta tempo para realizar todas as atividades. Isso a globalização tem essa sensação mesmo de redução dos espaços no mundo, né? Você pode comprar um produto da China que vai chegar em poucos dias. Outro dia, foi semana passada, eu comprei aquele relógio Xiaomi, eu comprei ele veio da China e ele chegou aqui em 5 dias. Foi muito rápido. Aqui na China, quantos quilômetros? Milhares, muitos quilômetros, né? Então chegou muito rápido. E às vezes, né, poderia ter vindo de avião, igual tem frutas tropicais. Vocês acham que frutas tropicais não são consumidas lá na Europa, na América do Norte, na Austrália? Claro que é. Essas frutas tropicais, banana, manga, limão, todas essas frutas, elas são exportadas, elas saem daqui por avião e chegam até o mercado consumidor, né? Então, isso não pode demorar, porque senão a fruta apodrece, né? Então, elas chegam de um dia para o outro já da mesa do consumidor europeu. Isso é um mundo globalizado, né? A economia se torna mais dinâmica, mais fluida, os meios de transporte favorecem. Então, nós temos aí esse mercado também mais integrado, né? E quem faz isso acontecer, como nós já falamos, são os aviões, os navios de carga, os cabos de fibra ótica, né? Você joga com um carinho uma pessoa lá de Uberaba, de São Paulo, né? Vocês jogam, né? Que eu sei que vocês jogam, porque eu tenho uma aqui que joga também, e ela não me dá sossego com esse negócio de cal. E ela fica o dia inteiro lá jogando não, só no final de semana que ela joga, no meio de semana não pode. Mas fica conversando com pessoas. Eu converso com eles, gente. Eu fico sabendo quem é. Tem o Samuel, tem o Davi. Eu converso, eu nem sei, é de outros lugares, mas eu olho, converso. Aí eles são integrados, assim, vocês têm uma facilidade para conversar com as pessoas impressionante. E isso quem permite são essas tecnologias, né? O cabo de fibra ótica,
o satélite que está lá, né, no espaço, os computadores, a internet, tudo isso permite essas conexões instantâneas, né? Sejam através de compras ou através de deslocamentos, informação. Nós temos alguns pontos do sistema mundial que possuem maior integração, que são as metrópoles, né? Nós chamamos de metrópoles, é um conjunto de cidades onde nós temos uma de maior importância. E tem algumas cidades no mundo que elas são chamadas cidades globais. Cidades globais são todas as cidades que conseguem interferir na dinâmica de outros espaços. Por exemplo, Washington, nos Estados Unidos. Será que tem importância? E qual tipo de importância? É cultural? É política? É religiosa? Qual que é? Washington. Ela influencia outros espaços, mas influencia como? Economicamente? Politicamente, né? Os Estados Unidos não têm a hegemonia política no mundo, né? Nós vimos isso daí no governo do Trump, né? O Trump abalou as estruturas no mundo, políticas, né? Porque o que acontece de decisão política lá reflete no mundo inteiro. Então, Washington é uma cidade global, mas ela influencia economicamente, lógico, é uma cidade muito poderosa, muito rica, mas existe ali o centro político, né? É como se fosse Brasília aqui para a gente, sabe? Que influencia no Brasil inteiro a política que é realizada lá. É como se fosse Washington para o mundo, influencia outros espaços. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro está localizado num país emergente daqui, né? Mas qual que é a influência do mundo, no mundo, do Rio de Janeiro? Qual que seria? Hein, pessoal? Cultural com o carnaval? Cultural. Vem gente do mundo inteiro visitar Rio de Janeiro, né? Os estrangeiros que vêm para o Brasil, né? Conhecer o Brasil, da grande maioria vem para conhecer o Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro projeta uma influência econômica muito grande no espaço mundial, né? Seja através do seu carnaval, da sua cultura, o Cristo Redentor, tem aí elementos de urbanização. Então, tudo isso atrai, né, olhares no mundo, influencia, né? É conhecido, reconhecido mundialmente. Vaticano, religiosamente, né? Influencia outros espaços do mundo pelo viés econômico. Então, nós temos aí várias cidades globais que influenciam outros espaços no mundo, né? Não tem a ver com o número de habitantes, tem a ver com a importância e os seus impactos no mundo como um todo. Porque aquilo que é produzido nesse espaço, nessa cidade, consegue articular outros lugares do mundo, né? Criando redes. Então, nós temos portos, toda a infraestrutura relacionada a deslocamento está relacionada com globalização. Para sistematizar, nós trabalhamos com globalização de transporte, de telecomunicações, do comércio, das transnacionais, da nova DIT, que a gente já falou, né? E o capitalismo. Os transportes, para a gente ter ideia, como que o mundo se integrou, né? Com o passar do tempo. Até o século XVIII, a Austrália não tinha praticamente ocupação. Ao século XVIII, né? Já tinha a Revolução Industrial e a Austrália não tinha ocupação. Então, a evolução nos meios de transporte permitiram integrar essa área com outros espaços
no mundo, assim como a Antártida também, as áreas polares. Elas foram realmente assim, não povoadas, porque elas não são tão povoadas, mas elas foram integradas, né, com a existência de um aeroporto, de uma cidade próxima, foram reconhecidas a dinâmica da natureza ali, isso tudo no século XIX e XX. Até 1970 não tinha circulação de produtos frescos, né? Como carnes, aves, de boi, de frango, de flores, né? Hoje você vai fazer um casamento chique, gente. As flores não são do Brasil, não. Elas chegam de um dia para o outro por avião, né? Frutas, né? Também como nós falamos, aqui no Brasil, nós temos como que chama? Vale de São Francisco, né? Ao longo do Rio São Francisco, ali na Bahia, nós temos uma região agrícola. Essa região agrícola produz frutas, fruticultura, a especialização da produção ao longo do Vale de São Francisco, e ali produz vários tipos de frutas tropicais que são exclusivas para o mercado internacional. Elas partem ali dos aeroportos locais e vão para outro internacional até chegar no seu mercado consumidor. Então, existe especialização da produção, né, para exportação desses produtos que antes eram impossíveis, né, eram perecíveis, são perecíveis, mas que hoje nós já temos condições de armazená-los, de transportá-los com mais facilidade. Até 1950, nós falamos das indústrias, né, que buscam se alocar onde os fatores produtivos são melhores. Até 1950, não tinha multinacionais, né? As fábricas, elas se localizavam principalmente na sua origem, lá nos países desenvolvidos. Elas não estavam distribuídas no espaço geográfico, elas estavam na sua origem. Então, a Ford era nos Estados Unidos, né? Na Alemanha, nós tínhamos as fábricas de carro também, as fábricas de eletrodomésticos. Aqui, para vocês terem ideia, no Brasil, até 1920, praticamente tudo que a gente consumia aqui dentro era produzido aqui dentro. Cerca de 90% do que a gente consumia era produzido dentro do Brasil, não tinha multinacionais. E essa realidade é em todo mundo, né? Por que isso acontecia? Porque essa infraestrutura ela não era muito sólida ainda. Haviam locomotivas? Sim. Havia navio a vapor? Sim. Mas o mercado mundial ainda era muito pouco integrado em relação ao que é hoje, claro, né? Então, nós temos aí essa facilidade de distribuição, dispersão das indústrias no mundo a partir de 1950, né? Onde nós temos ali uma evolução dos meios de transporte e isso tornou possível. A globalização e as telecomunicações, nós temos aqui, eu já comentei com você, várias tecnologias, todo ano eu atualizo esse slide aqui, ó. Tem várias tecnologias que surgem por ano, né, de microeletrônica, internet, wireless, softwares diferentes, internet 5G, nem tinha 5G, 5G já tem, foi desde o ano passado, né, que surgiu, mas assim, eles já estão pensando na 6G, na 7G, já tem assim, desde que eu dava aula em 2013, eu já ouvia falar na criação de 5G. Então, essas pesquisas da área de telecomunicação, elas avançam muito, né? E nós temos, acho que a gente até falou aqui, aquele conceito de que as indústrias adotam, chamado de obsolescência planejada. Tem um filme no YouTube, quem estiver fazendo nada na vida, mas é muito interessante, quem estiver fazendo nada e quiser assistir algo interessante, chama Obsolescência Planejada. Esse filme é um documentário, ele é 50 minutos, ele mostra
como que tudo foi programado para ter uma vida útil. Não era assim. Não era assim. Mostra que lá nos primórdios da indústria, os produtos eram produzidos e eram muito resistentes, duradouros. Eles inventaram. Tem uma lâmpada nos Estados Unidos que ela foi produzida lá no início do século XX e ela dura até hoje. Eles fazem aniversário para a lâmpada. O post assim do filme é a lâmpada, sabe? Porque ela durou mais de um século, né? Ali, resistência. Então, existem produtos que são possíveis produzir para longa duração, né? Inclusive, na União Soviética, as indústrias eram de geladeiras, fogões, alguns equipamentos eletrodomésticos, eles nunca estragaram. Tem pessoas que têm até hoje geladeiras da época da União Soviética, né? Lá na Europa Oriental, os países ali próximos da Rússia, tem produtos ainda, tem relíquias, tem museus que mostram que funcionam. Por quê? Porque lá no socialismo, os produtos não tinham a intenção de gerar lucro em cima dessas mercadorias. Enquanto que no capitalismo, isso já é importante, né? Imagina você comprar um computador que nunca estraga, uma geladeira que nunca estraga, né? O retorno financeiro da empresa vai ser muito baixo. Então, ela precisa produzir com duração planejada, né? E aí, lá no documentário fala, né, sobre existem manifestações contrárias a esse tipo de produção, porque afeta o meio ambiente, né? Tem lixões no mundo, pessoal. Tem lugares que a produção de resíduos é maior, como nos Estados Unidos e na Europa Oriental, e esse lixo ele vai parar lá em países africanos com a desculpa de inclusão digital, entendeu? Produtos eletrônicos que não funcionam, eles mandam para lá sob a justificativa que é a inclusão digital. E aí o vídeo denuncia, fala que não é, porque isso na verdade é um descarte, né, de produtos que não funcionam mais, né? Mostra placas de vídeo, de computadores, celulares antigos, tudo vai parar nesses países e é um problema ambiental, né? Isso causa contaminação de solos. Esses produtos eles não se decompõem facilmente, né? Precisa de milhares de anos. Então existe um certo problema aí relacionado às telecomunicações e à produção, o consumo, né? Nós falamos disso na última aula também, que há um estímulo para o consumo, cada dia mais a gente é estimulado, é o iPhone 10, 11, 12, 13, entendeu? Daí em diante, sabe? E a Samsung faz também. Então, cria no público um sentimento consumista, né? Existe uma tecnologia melhor. Às vezes, o celular ele faz as mesmas coisas com um adicional, né? E isso já gera um valor agregado imenso, né? Dúvidas? Não, tá tranquilo. Olha aqui, vamos falar agora um pouco de exclusão digital. Eu acho que a gente até falou disso também na última aula, mas vamos reforçar aqui, eu não tinha esses dados aqui. Nós falamos de globalização, a globalização, ela tem seus aspectos positivos, tem que saber os aspectos positivos, é obrigada a saber para a prova, tá? Os negativos e os positivos, e tá na última aula que nós vimos. Eu estava olhando aquela aula sobre terceira revolução industrial, que eu postei no YouTube, 7 pessoas assistiram a aula. No dia que deu problema na internet, sabe? Que daí não deu para ter a aula, eu gravei a videoaula e postei. Aquela matéria é fundamental para a E. E quem não assistir, não adianta reclamar. Por 7 pessoas assistiram.
E essa última aula também, a última, não a do Fabiano, a que nós tivemos sobre exclusão digital, globalização, também é importante. Aqui, ó, mostra como que a globalização ela ocorre na prática. Nós vimos pelos meios de transporte da última aula aqui em relação às telecomunicações. Esse dado, ele é de, se não me engano, ele é de 2015. Aqui é o acesso da população mundial à internet. A Ásia, 47%, países árabes, 54% têm acesso. Nas Américas, cerca de 70%, Europa, 76%, África, 24%. Então, ou seja, existe uma grande parcela no mundo que não tem acesso a esses benefícios da globalização, né? A internet, a rede Wi-Fi, equipamentos eletrônicos, esses elementos da globalização, eles são carentes, são restritos, principalmente na África, Ásia e América Latina em alguns países. A América Latina até tem uma boa integração, só que alguns países não. Aqui é no Brasil, esse aqui é de 2015. Nós somos 210 milhões de habitantes, aproximadamente, que os brasileiros que possuem acesso à internet. Né? Olha como aumentou ao longo dos anos, né? 2012, 13, 14, 15, em 2015, 102 milhões, cerca de 50% da população tem acesso à internet. Mas, se você for pensar, é 50%, né? Ainda tem outros 50% para serem alcançados. E aí, onde que está essa população? Nas áreas menos integradas ao sistema global, né? A região norte e a região nordeste, onde nós temos aí os piores indicadores sociais, econômicos. Então, esses benefícios, eles não irão chegar para todos. Quer dizer que todo mundo aqui do Sudeste, Centro-Oeste, Sul tem acesso a esse serviço? Não, existem também pontos de exclusão nessas regiões mais prósperas, né? Favelas, áreas rurais, né? Aqui no norte de Minas, por exemplo, Vale do Jequitinhonha. Eu fiz minha dissertação de mestrado no Jequitinhonha em 2011. As pessoas não tinham nem celular direito, gente. Internet, então, não tinha nem luz, na verdade. Algumas regiões não tinha nem luz, nem eletricidade ainda. Imagina esses outros elementos da globalização aí. Então, a globalização chega para uma parte da população. E nós temos que saber onde que ela chega, nas áreas mais prósperas economicamente. Só que dentro dessas áreas prósperas, todo mundo tem acesso? Não, existem algumas áreas pontuais onde que isso também tem carência, né? As vilas e favelas, áreas rurais, o norte de Minas, algumas áreas do interior ali do Espírito Santo. Então, nós temos áreas pontuais que não têm acesso também a essa globalização e pobreza extrema, inclusive. Em relação aqui a a globalização também, né? Como que as relações sociais, econômicas estão sendo cada vez mais ditadas por uma ordem global, né? Hoje, quem não compra pela internet, ainda mais nessa pandemia, né? Eu acredito que muitas famílias no Brasil experimentaram compras pela internet ou resolver problemas pela internet, né? Inclusive essa aula aqui que nós estamos tendo, isso não era tão desenvolvido há 2 anos atrás, né? Nós não tinha essa possibilidade. Tínhamos a aula presencial, mas não víamos potencial em aulas remotas, por exemplo. Acredito que após a pandemia esses recursos serão utilizados, desenvolveu, né? Assim como utilizados na educação, a questão dos bancos também, muitas agências bancárias foram fechadas, já estavam em processo de
automatização. Todo mundo tem um aplicativo, né? Da Caixa, do Banco do Brasil, Bradesco, Nubank, todo mundo tem, né? Aplicativo lá, seus pais. Então, muitas transações são feitas pela internet, coisa que antes você teria que ir na lotérica para pagar esse boleto. Agora você não precisa, agora você faz. No dia do seu pagamento, pelo menos comigo é assim, no dia do meu pagamento, eu pago todas as contas e fiz zerado. Mas tudo pela internet, entendeu? Existe essa facilidade. Assim como existe facilidade de você comprar um carro, né, de você comprar um apartamento. Né, nessa pandemia, eu vendi meu apartamento. E as visitas que tiveram no meu antigo apartamento foram virtuais. Né? Foi uma equipe lá, fez um vídeo, sabe, bacana, assim, mostrando os quartos, cozinha, a área, e ele ficou exposto. E alguém viu e se interessou. Então, o primeiro contato foi o virtual. Então, essa globalização olha como é, né, engraçado, ela aproxima os espaços do mundo, mas ela distancia as pessoas também, né? Ela distancia, assim, fisicamente as pessoas. Muitas questões que antes necessitavam esse contato humano, agora é dispensável, né? E isso também pode ocasionar outros problemas, né? Muitos jovens estão tendo problemas durante a pandemia. Minha filha mesmo, tadinha, ela não sai. Ela não sai para nada, assim, tem 2 anos que a gente praticamente não sai para quase nada. E isso afeta, lógico que afeta o ser humano, as relações sociais. Isso nós estamos num momento de pandemia, né, pessoal? Isso é uma necessidade, mas agora você imagina que o mundo está caminhando para isso. A globalização ela tende a realmente afastar fisicamente as pessoas. Né? A compra por celular, o pagamento de contas via internet, o fechamento de agências, fora o desemprego que gera, né? Porque muitos cargos estão sendo excluídos, né? Porque não precisa mais, pode fazer virtual. Às vezes uma máquina faz o trabalho de 10 pessoas. Então, tudo isso faz parte da globalização, essa aproximação entre os espaços, entre o comércio e a economia, mas ao mesmo tempo o afastamento físico das pessoas, né? Você consegue, é impressionante. Já estou falando, estou viajando, né? Você consegue viajar para o exterior sem conversar com ninguém. Para mim, que sou da década de 80, isso é, assim, uma coisa sobrenatural. Você consegue ir para o aeroporto, despachar sua mala, você não precisa de conversar com a mulher lá do guichê. Você despacha sua mala, não tem mais, quase não tem o cara lá para identificar ali seu código de barra. Já é automático. Você chega lá, passa na senha. Aí na alfândega, se o cara vê que você é latino-americano, islâmico, africano ou asiático, assim, de um país mais pobre, aí ele pergunta alguma coisa, senão você vai. E aí você não conversa com ninguém, você anda nas cidades, você vai no supermercado, já tem uma lógica global, né? Eu estava, foi uns anos atrás aí, eu fui num congresso no Nordeste de geografia, e foi em Pernambuco. E eu fiquei num hostel. Hostel é um hotel barato para estudante, viajante, mochileiro. E eu fui, né, para esse hostel para o congresso, lá na Federal. E tinha uma moça que era da Alemanha. Gente, nos dias que não tinha congresso, eu fiz amizade com ela, meu inglês, assim, horrível, né? Mas a gente conseguiu interagir facilmente, assim, porque já tem os pontos turísticos, já tem o roteiro a seguir, e a gente fazia isso junto sem conversar muito, né? Conversava pouco, olhava o dicionário, na época era dicionário, a gente tinha celular ainda para olhar, mas a gente se comunicava e era
super tranquilo para ela se movimentar aqui no Brasil. Ela foi em várias, ela foi em Manaus, ela foi na Bahia, no Rio de Janeiro, foi nos principais pontos turísticos do Brasil. E ela foi sozinha e na maior tranquilidade, porque esses espaços eles são muito integrados a uma lógica global que é padronizada. Esse é um fenômeno da globalização também, né? Um aspecto negativo é isso, é padronização, né? Padronização do consumo, da cultura. O que você deseja não é muito diferente do que um jovem japonês quer, né? O que a gente quer? Prosperidade, quer uma casa, quer um carro bom, quer morar num lugar legal. Isso são desejos criados ali, né? A globalização vai espalhando, né? Pelo mundo esse tipo de consumo, esse tipo de desejo. Então acaba que a globalização ela tem esse efeito aí negativo também, que é a padronização. Mas também tem os aspectos positivos, lógico, não é só os negativos, né? Nós temos facilidade a acesso a bens e serviços do mundo inteiro. E às vezes você não tem aqui, mas tem um produto relacionado, por exemplo, à saúde, não tem no Brasil. Você consegue importar, né? Às vezes é caso de vida ou morte. Você consegue importar de um país mais desenvolvido, uma tecnologia. Então, aquele ator lá, Paulo Gustavo, que está na UTI, né? Eu gosto muito dele, assim, dos trabalhos, eu achei super engraçado, e eu achei que ele não ia se salvar, não, porque ele tá com Covid lá no Rio, né? Ele tava com o pulmão todo comprometido. E assim, eu falei assim, pronto, não vai viver. Eles trouxeram um médico, o melhor médico da área pulmonar que existe na América, para ir lá fazer uma cirurgia e cuidar. O cara tá se recuperando, então quer dizer, não é aqui dentro do Brasil. Houve uma conexão entre espaços no mundo que é o positivo, né? Então, nós temos esse lado aí também positivo. Esse mapa aqui, nós já estudamos ele, nós vimos como que são as transações econômicas no mundo, elas não são padronizadas, não são equitativas, né? Assim, nós temos áreas muito mais articuladas do que outras. Aqui, ó, União Europeia. A bolinha significa a intensidade do comércio regional, a troca de mercadorias, bens, serviços, circulação de pessoas, capital, nessa região. Então, a União Europeia é onde nós temos a maior circulação interna ali, entre eles, bens, capitais, mercadorias. Então, o comércio ali é muito aquecido. Depois nós temos a Ásia e a América do Norte. Um pouquinho aqui na América do Sul, tá vendo? Que é aqui no Brasil, pega ali Argentina e tal. E na África do Sul. Nós temos também uma bolinha no Oriente Médio. Por que o Oriente Médio tem esse fluxo? Será que o Oriente Médio é só guerras? É porque é o senso comum que a gente tem é isso, não é? Vocês viram outro dia o canal de Suez, que ficou todo engarrafado? Falando sozinho aqui, gente. Sim, professor, eu vi sim. O canal de Suez está aqui, ó. Não vi. O canal de Suez é um estreito que ele é artificial, foi criado lá no início do século XX para drenar a produção de petróleo dessa área. O Oriente Médio tem a maior produção de petróleo do mundo. Mais de 50% de tudo de fonte energética de petróleo produzida e drenado sai dali. Então, se essa região, gente, dá problema, atinge o mundo inteiro, porque todas as indústrias precisam de petróleo. Todos os carros, a maioria tem carro já de hidrogênio e tudo, mas assim, a maior parte dos transportes no mundo depende de petróleo.
Então, tudo isso está relacionado a essa região. Essa região tem esse destaque em função das fontes energéticas não renováveis, né, os combustíveis fósseis ali. E ali teve uma embarcação que ela ficou atravessada no canal e ficou vários dias, e ali gerou um engarrafamento de navios, gente, ficou até engraçado, assim, engarrafamento de navios, e daí começou a afetar a economia na China, na Europa, porque o petróleo não chegava nos lugares, né? Então, essa região do Oriente Médio, ela tem essa importância energética e consegue afetar outros lugares do mundo. Por isso que ela está representada ali. A África consegue representar ali com uma grande, forte exportação de minerais metálicos e não metálicos que vão abastecer indústrias também. A América do Sul, qual que é o principal produto que nós temos aqui que conseguimos ali no comércio mundial um certo destaque? Soja? Não só a soja, né? Se chama commodities. Já ouviram falar? Commodities. Já. Commodities são produtos com grande volume e baixo valor econômico agregado. Então, é o minério de ferro, né? Nós vendemos o minério de ferro bruto. Às vezes o vagão de trem passa lá com minério, né? Vai passando. Isso ali é bruto, commodity. Grande quantidade, mas não tem um grande valor econômico agregado, né? Não é igual um produto eletrônico, a soja também. Mas nós exportamos isso para o mundo, nós temos esse destaque. E as linhas são os fluxos, né? As linhas são os fluxos, as bolinhas é o comércio intra-regional e as setinhas são os fluxos. Então, existe um comportamento do comércio mundial. Existe esse comportamento. Não é idêntico, né? Precisa de saber ali quais são as regiões mais integradas do comércio, qual que é a participação dessas áreas, né, com atividades econômicas. Então, precisamos saber disso. Aqui eu coloquei um resumo, né, os produtos de terceira revolução industrial, que possuem ali maior valor agregado, eles estão localizados nos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Japão e China. China também. China é uma grande incógnita, viu, gente? Na verdade, a China é o país mais industrializado do mundo, inclusive ultrapassa os Estados Unidos. Só que existem muitas desigualdades socioeconômicas ali. 50% da população ainda vive no rural, na miséria. Então, assim, é um país que cresce economicamente? Sim, é um país ali que o mercado consumidor está aumentando cada vez mais, mas é um país emergente, com suas limitações, um grau elevado de higiene, pobreza, né, miséria ainda no rural, baixa urbanização. Então, tudo isso vai fazer com que a China seja uma grande economia, mas não seja desenvolvida. A América Latina, nós produzimos aqui agropecuária. E a China, pessoal, a China, esse processo de industrialização se intensifica, já existe desde a década de 80 a industrialização da China, mas ele explode, assim, ele estoura a partir do ano 2000, tá? Então, ela vai começar a despontar no setor ali de eletrônicos, de veículos, de softwares, ela vai começar a diversificar sua produção tecnológica a partir do ano 2000, tá? A América Latina, que nós participamos dessa globalização através ali da, né, comercialização de produtos agrícolas, combustíveis e minerários também. Nós temos várias bacias petrolíferas aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, a gente está na 12ª posição de maior produção.
Rússia e Oriente Médio, né? Aquela bolinha que eu falei lá do Canal de Suez, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen. Nós temos ali uma produção de petróleo. A maior produção de petróleo do mundo vem dali. E o mundo precisa dessa fonte energética. Então, é dessa forma que essa região se integra com outras. A África, como eu falei com você, são as riquezas minerais em geral, né? A África ainda é alguns estudiosos, né, falam que é um continente reserva, porque ele não foi explorado em sua totalidade. Existe um grande potencial de crescimento econômico nos países africanos, né? Não tem infraestrutura, então, ou seja, dá para vender infraestrutura para esses países, não tem urbanização, então dá para melhorar a urbanização, tudo isso faz o capital girar, o lucro, né? Então, a África, fora os recursos naturais, né, que nós temos ali, só que a África existem muitas contradições, nós vamos ver isso no último trimestre, ainda assim um continente que foi repartido, né? Porque antes nós tínhamos etnias que viviam no território de forma organizada, e a partir do processo de imperialismo, neocolonização no final do século XIX, as potências europeias, nós estudamos isso, repartiu o continente africano. Muitas vezes colocando etnias rivais no mesmo território. E isso, às vezes, muitas vezes, propositalmente, né, pelas potências europeias, porque um território desorganizado é mais fácil de ser dominado, isso a longo prazo. Alguns estudiosos pensam assim, estou falando que seja assim não, tá? Existe esse pensamento. E isso, né, esse processo ali de formação de países, de neocolonização ali, o imperialismo na África no final do século XIX. Pra vocês terem ideia, pessoal, teve países que adquiriram independência na década de 80. Eu nasci na década de 80, tinha país que era colônia na década de 80 na África. Então, isso é muito, né? É um continente ainda muito engatinhando ainda, politicamente, economicamente, socialmente, incorporando esses valores globais de democracia, de direitos humanos, que ainda é muito, né? Tudo isso que nós chamamos de civilização, esses elementos, né? Não estou colocando peso aqui, se é positivo ou negativo, mas todos esses valores de civilização, eles estão ainda muito rarefeitos lá na África, né? Nos países africanos. Então, isso está sendo. Muitos países têm guerras civis, né? Muitos países precisam de ajuda humanitária, principalmente ali numa faixa que a gente chama de Sahel africano, Etiópia, né? Nós temos ali vários países. Nigéria possui mais petróleo do que o Brasil, mais riqueza do que o Brasil, em termos de petróleo. Mas mesmo assim, existem grupos ali extremistas, como o Boko Haram, que é grupos terroristas que buscam ali impor um domínio muito antidemocrático, né, não laico. Então, tudo isso afeta a organização desse continente. O restante dos países do mundo aqui, ó, tem alguns países representados se articulando, mas a maioria dos países no mundo, eles estão o quê? Marginalizados, eles não participam dessa globalização, né? Tem até uma charge que fala o banquete da globalização, são poucos convidados, né? Então, assim, chega a arrepiar, gente, porque de fato isso, é maravilhoso a globalização, né? Você ter acesso à cultura, ao que é produzido no mundo inteiro, coisas que você jamais teria se não fosse a globalização, né? Que é produzido lá nos confins da China, no Japão, isso chega até você, né? Só que isso tem um custo, né?
e a maioria dos países não conseguem atingir essa globalização, se inserir, né? Nós vimos os dados ali de internet, que é um dos indicadores, então é muito rarefeito ainda, né? A OMC, vocês estudaram na última aula com o Fabiano? OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, gente, já vocês não querem falar? Vou continuar aqui, né? A OMC é uma instituição internacional. A OMC, ela regulamenta o comércio no mundo. Por exemplo, um país não pode comercializar ópio, cocaína, sei lá, comercializar órgãos, não pode. Quem fala que não pode? É a OMC, Organização Mundial do Comércio, que vai estabelecer ali critérios, o que pode, o que não pode, as tarifas, entenderam? Então, é a OMC que vai regulamentar esse comércio mundial. Para que serve o Banco Mundial? Alguém sabe me responder? O Fabiano explicou na última aula. Banco Mundial, o FMI, para que serve? Qual que é a diferença entre os dois? O Banco Mundial, ele financia alguns países em desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional ajuda países em crise. Mas o Banco Mundial, ele não ele atua financeiramente, mas com projetos na área de inserção da mulher no mercado de trabalho, projetos com redução do racismo em alguns países, projetos de saneamento básico que faltam em algumas regiões. Então, o Banco Mundial, ele vai atuar via projetos socioeconômicos. Ele não serve para resolver crise econômica de um país. O Brasil tem crise? O Brasil não chegou nesse nível, mas lá em 1994, o Brasil se endividou tanto que precisou pegar dinheiro da FMI para movimentar a economia. Aí, naquela ocasião de crise econômica, FMI, entenderam? O Banco Mundial já é diferente, é só para projetos de infraestrutura, projetos socioeconômicos. E o FMI já é para crises econômicas. Unicef, para que serve? Ele combate a problemas sociais mais relacionados à educação. Mais ou menos. Focado em quem? Nas crianças, nos adolescentes? Isso. Unicef são projetos socioeconômicos, pode ser de educação, pode ser, né, de atividades em geral, mas relacionados a crianças e adolescentes, né? Então, uma jovem que está lá no Pará e morava na zona rural e não tinha como estudar, porque trabalhava de dia na roça e não tinha como estudar. Aí a Unicef vai criar um projeto para possibilitar esse tipo de situação, as pessoas se deslocarem. Unicef. Favelas, né? Crianças que estão sobre áreas vulneráveis à criminalidade. Então, o Unicef vai lá e coloca um projeto de capoeira, de esporte, uma quadra, né? Então, é Unicef. E a OMS? Há uma pergunta aqui. Alguém sabe me responder fora a OMS? Como que
a pandemia está afetando na globalização a relação entre pandemia, Covid-19 e globalização. Ninguém, gente. A globalização ficou mais intensa, já que com a pandemia a gente ficou mais fechado e teve que recorrer mais ao exterior, algo assim? Está muito vaga essa sua resposta. Podemos melhorar. Cooperação científica entre os países, né? São cerca de 7 vacinas que tem em cada lugar do mundo sendo produzidas e que nós estamos tendo acesso. Né? Vou desligar o áudio aí, gente. Então, essa cooperação científica entre os países, né? São poucas empresas ali produzindo vacinas que vai estar ali em cooperação com outras, possibilitando que chegue até os seus avós, e a minha mãe vai vacinar essa semana. Estou muito empolgada, graças a Deus. Então, essa vacina, ela chega porque a globalização, né, promove essa integração científica, até mesmo na propagação da doença, né, gente? Brasil faz... Olha esse mapa aqui, ó. Do mesmo jeito que onde as bolinhas estão maiores foi onde foi o foco inicial do coronavírus, assim também é o comércio, né? Porque a transição ali, o transporte de pessoas, circulação de pessoas nessas áreas é mais intensa. Então, a recorrência do vírus ali vai ser principal, vai ser ocorrer de maneira mais rápida. E depois isso chega aqui nos países emergentes subdesenvolvidos, né? Assim também como a cura, né? Então, o acesso a vacinas nos países desenvolvidos, que têm recursos, é muito mais fácil chegar lá do que chegar, por exemplo, num país africano. Então, nós podemos associar em vários quesitos, né, a pandemia com a globalização. Pessoal, vamos ficar por aqui. Essa semana vocês vão ter uma aula presencial e vou pedir para a professora para ela passar para vocês revisão sobre terceira revolução industrial, tá? Que vai cair na prova também. Que vai ser mais uma aula assim, né? Vocês vão estar chegando, então para vocês ficarem, para vocês conseguirem rever essa parte da matéria. Tranquilo, gente? Está na hora do almoço, né? É um pouquinho. Então, tchau para vocês, um beijo, com Deus.